Buenos hermanos, que é Roberto Simões, estamos no site Yoga Contemporâneo ou na plataforma e nós estamos no curso Yoga Malandro. A gente vai dando continuidade a esse capítulo que eu sei um pouco mais denso, eu vou avançando devagarzinho, mas sempre entendendo que vocês têm uma interação comigo aqui, no qual eu posso colocar mais um artigo, produzir mais um vídeo, colocar um podcast, por exemplo, para responder algumas das questões de vocês, tá? Eu sei que autores como Hanegraaff e outros não são tão conhecidos para o público que não é o acadêmico, mas a gente vai avançando devagar. Segundo, então, esse estudioso, Hanegraaff, uma grande sumidade em relação ao movimento religioso da Nova Era, que, como vimos, é uma das máquinas, vamos colocar assim, que o yoga pega carona. O yoga faz parte com uma nova religião moderna da influência e do movimento religioso Nova Era. Então, repito, o yoga, não mais um darshana hinduísta, já desvinculando-se do hinduísmo. Claro que você vai encontrar gente ligada lá ainda, mas o yoga já é inegável que há aproximações com o yoga desvinculado do hinduísmo. Você gosta ou não gosta é outra questão, aí faz análise. Mas que é um fato, há yogas desvinculado do hinduísmo, muito mais próximo de elementos apropriados da ciência biomédica, porque ela investigou o yoga desde o século XIX para o XX. E quem fez isso? Europeus motherfuckers? Não. Os ingleses colonizadores da Índia? Não. Os próprios indianos fizeram aproximação com a ciência biomédica para demonstrar, para provar para quem os colonizava, portanto a Europa ocidental, entre aspas, que as práticas supersticiosas, espirituais, religiosas, demasiadamente religiosa deles, é compatível de ser investigada com a sua principal ferramenta de construção de realidade, a ciência. Eu acho que eu me fiz entender. Hanegraaff diz que os nova-eristas, portanto yogis ligados a esse movimento, e de Vivekananda para frente, tá certo? Incluem suas cosmologias. A Iyengar é um exemplo fantástico disso, que ele associa saúde com religião, a mesma coisa que Hermógenes faz. Eles incluem suas cosmologias medicinais, é o nome que ele dá, outro modelo terapêutico. Enquanto, tô recapitulando, né? Enquanto a expressão remediar se remeteria a doenças orgânicas, então ligada à medicina alopática, convencional, ocidental, e o healing, ou restaurar, uma tradução que eu fiz, se remeteria ao mal-estar, ou illness, ao contrário de curing, remediação. Mas aí, de corpos não só físicos, né? Mas tem que entrar a cosmologia, corpos sutis. Assim, enquanto curing, ou remediação, encontra eco na remissão de corpos físicos, healing, ou restauração, se volta a uma preocupação global, integral, holística, em todos os aspectos físicos, psicológicos, sociais, sobretudo espirituais ou sutis, ou mal-estar, illness. Os críticos da medicina convencional dizem que se especializou em curar doenças, os médicos convencionais, mas que se esqueceram da arte em restaurar, healing. Deste modo, fica implícito uma crítica à medicina ocidental entre alguns yogaterapeutas, sobretudo quando a medicina demonstra, cientificamente, a existência física da fisiologia sutil. O que eu quero dizer com isso? Quando um cientista consegue demonstrar cientificamente que tal postura do corpo, um asana, tal pranayama, um respiratório, ou uma técnica específica de meditação, tem ligação em área específica do cérebro, neurotransmissor, hormônios, cientificamente demonstrado, o que faz o healing, o yoga terapeuta? Isso é só um reflexo no corpo físico dos problemas que há no corpo sutil, nos chakras, ou o que você queira dizer. Pegou o rolê? Então há algo por trás que o yoga não... Porque se o cientista adentrar esse campo do sutil, do chakra, o cientista biomédico, ele sai fora do escopo da ciência e adentra na espiritualidade. Sacou o rolê que ele fez? Isso é um recurso elegante, cara, filosófico, religioso. Se você adentrar a partir daqui, amigão, tu tá no meu campo, tu vira meu espiritualista, ou religioso, ou o nome que você queira dar pra isso.
Você só consegue, eu só permito você investigar o que é do orgânico. E eu, um yoga terapeuta, um mestre, um guru, um sadhu, alguém iniciado no yoga, adentro a outras explicações que não abarcam apenas a científica. Eu abarco também a científica, mas outras mais do que você não pode entrar. Espero que tenha me feito entender, senão você escreve aí embaixo que a gente vai trocar ideia. Então, uma salvação ou libertação espiritual se assemelha também a signos como transformação pessoal, autoconhecimento. Essas religiões terapêuticas advindas da nova era, como o yoga, configura-se uma forma radical de healing, de restaurar, conclui Hanegraaff. Então, muitas práticas ou filosofias espirituais yógicas, a exemplo do espiritismo kardecista, religiões ayahuasqueiras e a Umbanda, muito fortes no Brasil, por isso o yoga ganha esse gancho, e é por isso que Hermógenes é muito mais carismático, e tem uma pesquisa com um pesquisador brasileiro chamado Sanches, no mestrado dele, que ele deixa isso claro, como é demonizado a figura de Rose e colocado numa espécie de santo do yoga Hermógenes, né? Porque ele se aproxima de algo que é muito, muito, muito comum, muito caro, muito normal entre nós brasileiros. Benzedeiras, pais de santo, aí, agora aqui religiões ayahuasqueiras, os xamãs, os pajés, isso é muito comum para nós. Então, quem se aproximou do yoga com esse cariz terapêutico ganhou a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Quem se afastou disso, como De Rose o fez, acaba tendo dificuldade para avançar. Claro que há pessoas ligadas ao De Rose. De Rose não foi expulso, mas ele sempre teve muita dificuldade para ganhar o grande público. E claro, não é só isso, mas é um dos fatores. Quando o yogi se compromete, por exemplo, a dedicar 1h30 do seu dia, todo dia, em uma prática pessoal de asana, mantra, pranayama, etc., ou os ubandistas e espíritas kardecistas acendem velas ou rezam a espíritos guardiães quando acometidos de alguma moléstia ou prevenção destas, busca-se, então, uma terapia, cura, no sentido de healing, restaurar, e não de curing, de remediar. Pegou o rolê? Assim, os yogis modernos se uniram inconscientemente, na sua grande maioria, ou não, à ciência biomédica para difundir seus rituais corporais de healing, de cura, como forma proselitista, ou seja, de conseguir novos adeptos e mostrar para a população, para a comunidade, para a cultura brasileira, o yoga, algo similar que eles sempre tiveram. Então não há tanto esforço filosófico para explicar o que é o yoga, porque a cultura brasileira se associa a religiões que já são tradicionalmente terapêuticas. Então funcionou, mas também causou alguns problemas. Ou seja, alguns hatha yogis medievais, muito antes dos yogis posturais modernos, né, obviamente, já se brincavam com a profilaxia das doenças por meio de agenciamentos com a Ayurveda. Então não é raro isso, né? Não é algo moderno associar o yoga com medicina e cura, né? Os Hatha Yoga já faziam isso com a Ayurveda. Entretanto, ao contrário de hoje, havia entre os Hatha Yogis medievalistas indianos, enquanto nos seus processos rituais de transformação, né, da prática do yoga, ou a yogi, uma preocupação em afastar-se do convívio social profano. Haja visto aí, por exemplo, Kumbamela, todo mundo se afasta e volta em periódicos, né? Você vem até para a sociedade, para o meio gregário, mas não vive lá, né? Você não é um pedreiro ou um médico e também um sadhu. Em geral, o cara claro que há exemplos, exceções desse exemplo, mas a grande maioria são ascetas, né? Nesse sentido, de afastamento da gregaridade. Sentindo-se, então, alcançar a libertação do sofrimento humano por meio de seus processos rituais longe da sociedade. Por isso, nas escrituras medievais yogas, afirma-se situações como essa, por exemplo, deixa eu ver se é o Geranda ou se é o Pradipika. É o Pradipika, capítulo 1, Sutra 12. Deve-se praticar Hatha Yoga em uma pequena e solitária ermida, livre de pedras, água e fogo, em uma região onde impere a justiça, a paz e a prosperidade. Olha no 14 que ele diz. Neste lugar, o yogi, livre de toda preocupação, dedicar-se-á unicamente à prática do yoga, seguindo as instruções do seu guru. Então, quando os yogis encontram a modernidade, esse panorama de retirar-se nas florestas para se curar, né? Healing,
da alienação espiritual se modifica substancialmente. Muitos yogis modernos, pelo contrário, são convidados a participarem mais ativamente da gregaridade. Claro que na Índia talvez você encontre alguém que ainda vive lá, não é essa a questão. A questão é que hoje, olhe à sua volta, sai da sua caverninha e olha à sua volta, você vai encontrar escolas de yoga em tudo que é lugar. Então os yogis estão na sociedade. E é óbvio que você pode criticar, mas eles não são yogis. É outro rolê. O que importa é o que a sociedade compreende destes. Esse é o rolê. Nós não estamos em busca da verdade. Quem busca a verdade são religiosos, né? Teólogos. Nós estamos em busca de fatos, de fenômenos sociais. E os yogis são um fenômeno social moderno e têm as suas próprias instituições, suas próprias igrejas até. Então, em outras palavras, modernamente podemos supor que esses yogis estão, os modernos, exponencialmente muito mais afetados por Chitta Vrittis, um turbilhão da consciência, do que qualquer outro yoga de outrora, né? Porque se a proximidade da cidade que produz Chitta Vritti, como os próprios sutras do Hatha Yoga Pradipika diz, os yogis modernos estão muito mais próximos do Chitta Vritti. Conclui-se que essa verve terapêutica da espiritualidade yoga medieval sobreviveu nos tempos modernos, mas precisou criar novas linhas de fuga, né? Pois os momentos de encontro com os kleshas se elevaram sobremaneira, porque eles vivem na parte urbana. Então, esses candidatos a Kaivalya atuais precisaram criar novas ferramentas para se prevenir do Chitta Vritti. Vem comigo no rolê. E que fique claro, né? Essas hipóteses nenhuma aqui há um romantismo de retorno a uma ideia clássica bramânica ou medievalista florestal. Em que somente essas geografias espirituais vão ser lugares propícios, geografias ideais, né? Para que, ou numa Índia imaginária, né, imaculada, fosse possível encontrar o estado de yoga e hoje nunca mais acontecer. Então eu estou longe disso. Eu estou aqui defendendo que os yogis modernos, por não conseguir ermida nas florestas indianas, em cavernas, em ashras e não sei o quê, como era no período medieval e antigo, tiveram que se virar. Tiveram que adaptar-se, adequar-se a este mundo para o yoga continuar existindo. É esse o rolê. Então eu não vejo como deturpação, eu vejo como algo que teve que ser feito para o yoga continuar existindo. Ah, mas eu prefiro viver na floresta. Cara, vive na floresta, brother. Vai para uma comunidade da hora. O que nós estamos alertando aqui é você buscar aniquilar outra expressão de yoga porque não é igual a você. Vou repetir. Há uma pluralidade de yogas como sempre houve. O pequeno fascista se manifesta em você quando você percebe a sua versão do yoga mais perfeita do que outra, ou mais original, o nome que você queira dar para isso. E aí você vai empreender uma retórica de aniquilação de yogas diferentes do seu. Ou, pior ainda, que foi replicado por você. Porque uma coisa é você ter o seu yoga. Como Hermógenes teve, De Rose teve e Prem Baba tem, para citar os brasileiros. Caio Miranda, Cláudio Duarte e tantos outros. Outra coisa é você pegar um yoga e ficar replicando ele. Ambos não têm nenhum problema. O problema é quando um ou outro, ou os dois, começa a bradar que a sua versão é mais foda do que a outra. Aí o pequeno fascista se manifesta em você e ladra em você. Então entenda a ambivalência. É um tesão você criar seu próprio yoga. Na minha concepção, é o que o yoga pretende de você. Que você cria sua própria forma criativa de viver. Sendo o yoga uma ferramenta para você. Eu acho isso muito mais foda do que você ficar replicando um modelo e ficar gritando para todos que seu modelo é mais original, imaculado, pré-védico, ou yoga terapêutico, ou sei lá o que, porque mistura com um daime, então é... Esse é o rolê. Esse é o rolê. Então vamos lá. Então, as questões são as linhas de fuga que necessitaram-se ser criadas para o yoga continuar vivo, e deste modo dialogando em sociedades capitalistas. O que é linha de fuga, Roberto? Não entendi ainda. Cara, a linha de fuga é o que Hermógenes fez, Prem Baba fez, De Rose fez. Criou uma linha de fuga. Criou uma rota diferente do yoga que ele recebeu. Foda isso. Isso não é deturpação. Isso é
O que sempre aconteceu. Se você entender isso como deturpação, você vai ter que entender o que Patanjali fez como deturpação, o que os Hatha Yogis, Nata, Sampradaya fizeram como deturpação, porque eles podem não, dependendo da interpretação que você faz, eles não conversam. O yoga budista, o yoga tântrico, Akri Yoga, que é Mekti Yoga, Gandhya Yoga, que é com Rastafarismo, Kundalini Yoga, é o Sikhismo, e tantos outros que virão, meu amigo. Então, Victor Turner retorna da Floresta dos Símbolos, Liminaridade, nos alerta bastante comum que o conhecimento intuitivo, ele chama de gnosis, e nós do yoga chamamos de viveka, literalmente discernimento espiritual, advindo do samadhi, adquirido nos espaços liminares, ou liminaridade, ou a gente vem dando o nome aqui de samadhi, já elencados anteriormente, sejam metamorfoseados ou adquiram devires fisiológicos, transformações fisiológicas, como, entre aspas, modelos para ideais ou ideias e processos sociais, cósmicos e religiosos. Essas mistificações são, segundo o mesmo autor, Victor Turner, entre aspas, uma variante de um tema iniciático amplamente difundido. Dois pontos, ele continua, que o corpo humano é um micro-universo, é um microcosmo do universo. Então, o conhecimento intuitivo, ou gnosis para Victor Turner, ou viveka para nós yogis, é obtido pelo vivência, vem com o tio, nos espaços liminares, no samadhi. Samadhi é uma experiência temporária. E ao longo de samadhi, o samadhi tem gradações também, com semente, sem semente, nem vertical, não importa, vai fazer o curso de Yoga Sutra. Ao longo de processos rituais, leia-se aula propriamente dita de yoga, uma prática de yoga, é um processo ritual, deveria ser. As 3 fases, abre espaço do cotidiano, adentra e vivencia por um tempo o processo de liminaridade, onde você se despe das suas castas, das suas máscaras, morre para renascer de novo, mas agora adquirido dentro de você uma nova intuição, um novo viver, uma nova gnose sobre si mesmo. Então, ao longo de processos rituais, ao longo de samadhis, liminaridades, e ao longo de cada processo que você morre e nasce de novo em cada processo ritual, você vai obtendo, então, um conhecimento melhor sobre si mesmo. Se você obter um conhecimento melhor sobre si mesmo, você vai afastando a cada processo ritual e liminaridade. Estou repetindo de propósito. A ignorância, a alienação, que é o klesha mãe. Produtor, mãe, pai, sei lá do que você quer dizer, os comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho, que no yoga moderno é metamorfoseado em estresse. Ah, mas é um estresse biológico. Também, mas é mais. É mais. Porque faz parte de novo uma cosmologia, de um novo mito criado pelos yogis modernos. Você agora está assim, nossa, meu... Que viagem. Porra, que viagem. Você aprendeu, você acredita em prana, kundalini, nadis, chakra. Por que você não pode entrar em outra viagem? A vida é uma viagem. E tem várias viagens, brother. Qual que é a sua? Porque não dá para viver no planeta sem estar em uma viagem. Viagem igual a Maia. Ilusão, ficção que cura, como diz James Hillman. Ordenadora de realidade. Construção social da realidade em que você vive. Quem vive o yoga, vive no Maya do yoga. Meu irmão é pai de santo, vive no Maya do umbandismo, da Umbanda. Acredita em orixá, faz cabeça, tem filho de santo, gira. Esse é preto velho. Vem com o tio. Esse é outra viagem. Claro que é outra viagem. Só há viagens, brother. Eu quero acabar com Maia. Quer acabar com Maia? Então você vai tomar fluoxetina e antipsicótico e quetiapina para dormir, porque você está em depressão, brother. Alguém em depressão é alguém que não tem nenhuma ilusão para viver. É um desiludido. Não encontra sentido na vida. Em alguns casos, abrevia a própria existência, porque a vida é um fardo gigante para levar nas costas se você não tem uma ilusão para segurar a sua onda. O yoga é uma solução criativa, é mais uma.
Você pode viver como um cristão. Não é um problema também. Vem com o rolê. O conhecimento intuitivo, então, obtido a partir do samadhi de liminaridade, para Kaivalya, vem estabelecendo relação real com a necessidade de harmonizar energias sutis, ou não orgânicas, ou espirituais, se você preferir, dos corpos, em busca por harmonia ou clareza espiritual. Guna Sattva. Eu não sei, porque tem interrogação, porque está em construção. Eu não sei o que você, praticante de yoga, vai fazer. Porque é de você que depende essa manutenção, aniquilação ou criação de novas explicações de mundo. Então essa busca por harmonia acompanha um novo sistema ordenador de realidade mítico que pode estar sendo eligido pelos yogis modernos no Brasil. Olha só aqui o que diz Victor Tanner, um grande estudioso de processos rituais. O corpo é encarado como uma espécie de modelo simbólico. Aonde? No processo ritual. Leia-se na prática de yoga, ou deveria, quando seu yoga não é só para melhorar o seu core. O corpo é encarado como uma espécie de modelo simbólico para a comunicação da gnosis, viveka, conhecimento intuitivo sobre si mesmo, do conhecimento místico sobre a natureza das coisas e como vieram a ser e o que são. Os yogis brasileiros, então, entrevistados, ao contrário de yogis indianos de outrora, que viviam de forma estratificada, dominados religiosamente pelo hinduísmo, parecem viver na urgência de transformar as suas realidades, samsara, a cada encontro com liminaridade, samadhi, de seus rituais corporais pessoais, prática de yoga, leia-se de meditação. Enquanto um yoga indiano antigo jazia em busca da união com Deus, verdade, Ishvara, salvaguardado pela religiosidade hinduísta ou bramânica, então tem sempre um sacerdote dizendo, isso é yoga, isso não é yoga, isso é meditação, isso aqui não é meditação. Sempre tem um sacerdote te ajudando. Isso não é um problema, isso é da hora. E você começa a compreender agora porque tantos brasileiros vão para a Índia, se convertem no hinduísmo, se isso é possível, e tem um mestre. Mudam o nome para iniciático, se vestem cosplay como brahmanes. Porque o yoga do Brasil, para eles, não faz o menor sentido. E se ele largar o yoga, o sentido de vida dele é o yoga. Então ele vai buscar um ordenador de realidade onde ele acha que é melhor e a verdade. Espero que tenha pegado o rolê, que essa explicação foi foda. Então a religiosidade indiana para os yogis antigos forneciam para o meio social, político, econômico, leia-se, absolutizado por um modelo social despótico, imperialista, védico. O adepto do yoga moderno brasileiro, existindo em contextos seculares e privatizados religiosamente, leia-se, neurotizado por um modelo social capitalista, não encontra nenhuma segurança no futuro, pois seu mundo é povoado por axiomas e infinitas linhas de fugas que se apresentam. O que isso significa, Beto? Significa que em sociedades que são imperialistas e absolutistas, como era a Índia, antes da invasão, da colonização britânica, era um mundo, tem várias influências ainda, tá certo? Mas era um mundo, para os yogis, um mundo ordenado cosmicamente e que tinha uma instituição muito grande chamada hinduísmo ou brahmanismo que coordena. E qualquer linha de fuga que saia tem uma massa de sacerdote, uma equipe de sacerdote que aniquila aquilo ou traz junto. Tá viajando? Vem com o tio. Nós já falamos sobre isso. Quando surge um yogi, linha de fuga, Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Vem com o tio, está viajando. Siddhartha Gautama, o Buda histórico, é um hinduísta da casta dos guerreiros, que durante práticas de yoga ascéticas não se encontra. Não fez sentido aquela ordenação de realidade, aquela cosmologia que o hinduísmo, ou o yogi hinduísta, ou o yoga hinduísta forneceu para ele. E aí o que ele faz? Cria uma rota de fuga. E é o que ficou mais popular entre nós, para a gente facilitar, né? Para a gente não entrar em todos os preceitos budistas. Cria o caminho do meio, o rolê dele. Cria as nobres verdades, cria os sutras budistas. Tudo bem até aí, né?
Os brahmanes, sacerdotes hinduístas, olham para um adepto hinduísta que está criando uma linha de fuga, que no linguajar da ciência da religião seria um profeta hinduísta, porque ele anuncia algo novo dentro da religião hinduísta, mas não é aceito, assim como Lutero, que é um católico, um teólogo, um doutor da igreja, cria uma linha de fuga que não é aceita para a instituição religiosa, sacerdotes, manda a Inquisição para Lutero, e ele é expulso da igreja católica e vai fundar o protestantismo, porque ele continua protestando contra a posição da igreja sobre o pensamento dele. Não cabe aqui dizer qual que é o pensamento dele. As teses lá, luteranas e blá blá. No caso da Gautama, ele é um hinduísta, a caça dos guerreiros, que fala, não, isso aqui não faz sentido, e cria uma rota de fuga. É um profeta, ele anuncia algo novo no hinduísmo. Os sacerdotes aceitam o que ele falou? Não. Então ele é expulso. O budismo é heterodoxo ao hinduísmo. Ele é expulso. Quando ele é expulso, ele é obrigado então a criar uma nova religião. Não é que ele vai no cartório e cria, mas ele começa a proferir um outro blá sobre o hinduísmo, que começa a ser tão distante que ele é obrigado então a ser classificado não mais como hinduísta, mas como budista. E os yogis modernos? Criaram uma rota de fuga, que ainda não foram totalmente aceitos pelos hinduístas. Lembra aquele artigo da Sociedade Hindu norte-americana e de todos os brahmanes que você conhece. Não são todos, a maioria não aceita o que nós, aqui na América Latina, para ficar só aqui entre a gente, está fazendo. Com o cristianismo, com a daime, com o espiritismo kardecista, maçonaria, Rosa Cruz, né? Ciclos esotéricos e místicos europeus. Se não é aceito, cria-se uma nova religião. E é esse rolê que eu tô falando. O yoga, na modernidade, pode ser encarado, alguns yogas, como uma nova religião em desenvolvimento no país. É esse o rolê. Se entendeu aí, tu ganhou o curso até agora, maluco. Então é lícito supor que o professor e praticante no Brasil de yoga, herdeiro de sociedades capitalistas, precisaram desformar-se, reaprender-se a retomar um novo processo criativo na compreensão da vida boa, sendo yogi. Os yogis modernos, não sendo mais impelidos a obedecer ditames moralistas sacerdotais bramânicos, porque tá longe pra caralho do hinduísmo, reconquistam o direito de brincar com o yoga como uma caixa de ferramentas e não um repositório replicador de regras e hábitos a seguir com fé, convicção da felicidade eterna. Muitos yogis modernos não percebem mais suas escrituras como perfeitas em si mesmas e há uma nova realidade samsara a ser investigada, e esse é o mote do trabalho aqui. O Yoga Malandro é uma roda de fuga para o yoga que foi transplantado da Índia para cá. E agora você já consegue se posicionar. Não, gosto muito mais dos yogas bramânicos, hinduístas. Foda. Do caralho. Agora, não vem cagar a regra para linhas de fuga do yoga. Fala, olha, esse não é o meu, tá? O meu é bramânico, eu sou um replicador do yoga de tal mestre. Não fala o yoga, fala yoga do seu mestre. Porque ele também fez uma interpretação do yoga. Eu tenho certeza que um outro brahmane lá não troca ideia com ele também. Se você pega esse cara aqui, Nisargadatta, um autodidata que teve um yoga, um siddha da religião dos natas, por exemplo, do Hatha Yoga, né? É datado historicamente, Hatha Yoga Pradipika, o Granda Samhita, Shiva Samhita, dos natas. James Madison é outro cara que estuda também na gringa. Esse cara aqui não é aceito por brahmanes de uma linhagem X ou Y, que se dizem tradutores, comentadores e responsáveis por manter e resgatar a verdade do Vedanta Advaita, ou Advaita. Batem nesse cara. Dizem que as traduções e comentários que ele faz do Vedanta de Shankara é uma viagem. E você faz o quê? Não faz nada, brother. Não faz nada. Tu observa e fala, meu, da hora. Da hora essa pluralidade. Para de ficar tentando buscar quem tem a verdade, brother.
Ninguém está errado. A pergunta certa a se fazer é: o rolê desse cara aqui, o rolê de um discípulo de um Brahmane que se diz aí responsável por manter a tradição do Vedanta Advaita de Shankaracharya, ou um cara que se diz então representante do Yoga de Patanjali, ou um outro do... Tem vários, brother, do Vivekananda, Yogananda, Aurobindo, eles não falam a mesma coisa de forma diferente, brother. Pode ficar só nos indianos, hein? Porque se eu fico citando Brasília, vai, também brasileiro viajou, aquela síndrome de vira-lata do Brasil. Mas pega Vivekananda, Aurobindo, Krishnamurti, Shivananda, Yogananda, eles não falam a mesma língua, porra. Iyengar, Patabi, Joyce, os dois vieram do mesmo guru, Krishnamacharya, não falam o mesmo blá. Construíram práticas de yoga totalmente diferentes e percepções do mundo absolutamente diferentes. E agora é o momento que você tem que ficar assim, caralho, que porra que eu me meti. É esse o rolê. Porque o primeiro momento do yogi é o de camelo. Porra, fica carregando, tá ligado? Os livros e a sabedoria do curso de formação de yoga que ele fez ou do professor no qual ele é aluno. E defende. Tipo aqueles evangélicos convictos, né? Com a Bíblia debaixo do braço. O segundo momento, eu espero que isso agora que eu esteja levando você, o desespero. Que é a vida de leão, que você ruge e fala, porra, fudeu, caralho. Porque eu quero levar você até o final do curso para um terceiro modo de viver, que eu acho fantástico. E essas três formas de viver aqui, camelo, o leão e a criança agora, é de Nietzsche. É da criança, onde se maravilha com tudo, cara. Como se fosse a primeira vez, de uma ingenuidade intuitiva. Não racional. E que sabe brincar com isso tudo. Olha que legal! Olha o que esse cara fez, esse cara lendo o Vedanta Advaita. Olha, é que esse outro fez aqui, lendo o mesmo livro. Você fala, caralho, que lindo que são os seres humanos. Esse é o pensamento do yoga criança. Tá vendo? Você não tá agora nesse rolê. Você tá no desespero. Você quer entender qual livro eu compro. A pergunta certa é, que livro eu escrevo? Sobre como o yoga afeta a minha vida. Espero até a próxima aula, meu querido. Vai agora surfar, vai dar um rolê agora, dá uma respirada, vai lá beber um chá, uma cerveja, vai catar flores. Um abraço.